E aí, galerinha? Agora nós vamos fazer a nossa revisão dos conteúdos que foram abordados nessa nossa primeira aula, né, professor? Exatamente. Então você aí fique ligado, ó, porque com essa revisão, ao chegar na atividade de sala, você vai se lembrar, porque foram muitas informações, né, todo esse conteúdo que eu abordei sobre a história da química, sobre a aplicabilidade da química, os objetivos da química, enfim. Aí agora, com a revisãozinha, vai ajudar na sala de aula aí, você junto com os coleguinhas, ó, a ter sucesso na sua atividade. Vamos lá, então, olha. Bora lá no slide. Então, a gente falou sobre como que teve o surgimento da ciência química e a gente viu que ela partiu da alquimia, né? Que a alquimia, ela não é considerada uma ciência, ela é basicamente considerada uma arte devido à quantidade de simbolismo e de misticismo que é englobado a ela. Dentro da alquimia, nós conhecemos alguns dos principais objetivos dela, que era a transmutação dos metais. Eles tinham como objetivo conseguir elevar outros metais, como como chumbo, a ouro e também a prata, que são metais que não sofrem corrosão com facilidade. Outro ponto que era o objetivo dos alquimistas era a descoberta de um material que eles chamavam de pedra filosofal. Eles buscavam essa substância que supostamente a partir dela seria possível promover essa transmutação. Então eles faziam estudos, eles testavam materiais e foram aprimorando muitas técnicas, né? Infelizmente eles não conseguiram, né, o objetivo principal, mas conseguiram promover uma grande evolução no que nós hoje conhecemos como ciência. Outro ponto de objetivo da nossa alquimia foi a busca do elixir da longa vida. Já pensou, gente? Um elixir que proporcionasse a imortalidade? Pois é, eles buscavam esse elixir, né, da longa vida, que seria uma substância que poderia proporcionar ao ser humano uma vida longa indefinidamente. Lógico que esses três objetivos juntos proporcionaram um desenvolvimento de técnicas de obtenção de matérias de metalurgia que hoje são utilizadas, como banho-maria, destilação e também a fundição de metais. A partir de toda essa transformação que levou muito tempo, e com a evolução dessas técnicas, surgiu os métodos científicos e assim a gente tem o nascimento das ciências. Não só da ciência química, mas tem a física e a biologia também. Mas aqui, lógico, nós vamos abordar a nossa ciência, que é uma ciência que estuda as substâncias que compõem o universo. Todo o universo e tudo que existe dentro dele é composto por átomos que se aglomeram, formam elementos químicos que depois vão estar formando as moléculas e depois vão formar substâncias. Então, além de estudar essa composição, a química também estuda o modo como ela se comporta e as transformações que elas podem sofrer. Outro ponto interessante é que nós fazemos investigações. Então, a gente investiga, observa os processos que levam a mudanças nessas substâncias, ou seja, a forma como as reações químicas ou as transformações, de um modo geral, ocorrem. Então, as ciências da natureza, elas surgiram justamente a partir da observação de processos naturais. Então, a gente vê que o estudo da química tem como compreensão da matéria, explicação dos fenômenos naturais, desenvolvimento de tecnologias, sustentabilidade, entre muitos outros objetivos que são essenciais para melhorar a qualidade de vida nossa, a sua, a minha, do seu professor, do seu pai, da sua mãe. Tudo que nós temos hoje, essa comunicação que nós estamos tendo hoje, através dessa plataforma, né, a mediação tecnológica, surgiu a partir de toda a evolução científica na qual a química e o comportamento dos elementos químicos está envolvida. E agora que a gente já revisou, que você já entendeu como que surgiu a química, nós vamos para uma atividade tranquila, introdutória, que vai abordar os principais tópicos
que foram trabalhados na nossa aula. Então, ó, boa atividade para você e eu volto já já para a gente fazer o nosso Tirando Dúvidas. E aí, galerinha? Ó, aproveita, tá? A nossa primeira aula é uma aula introdutória. A gente sabe que dentro da química, em alguns momentos nós vamos estar utilizando cálculos, em alguns momentos nós vamos estar utilizando ali o raciocínio lógico, as interpretações de textos. Então é muito importante que você já vá dominando esses conceitos desde a primeira aula, para não ter muitas dificuldades nas aulas que vão ocorrer posteriormente. Então vamos lá para a nossa questão de número 1 no nosso Tirando Dúvidas. Na questão 1 diz o seguinte: a alquimia é uma forma de conhecimento por meio da qual se desenvolveram muitos procedimentos que foram posteriormente aperfeiçoados na química. O trabalho dos alquimistas possuía um caráter oculto e místico, tanto os escritos quanto os experimentos com os 4 elementos. Quem são os 4 elementos? Água, ar, terra e fogo. Eram herméticos, ou seja, acessíveis apenas para os iniciados. Um dos principais objetivos da alquimia era a descoberta da pedra filosofal, com a qual seria possível transformar qualquer metal inferior em ouro. Os experimentos em laboratórios relacionados com a pedra filosofal, chamados de opus magna, a grande obra, visavam também uma transformação do próprio homem num estado espiritual superior. Olha, que místico, né, gente? Leia as afirmativas. Aí tem número 1, os experimentos e conhecimento dos alquimistas, devido ao seu caráter hermético e místico, diferem dos métodos da ciência moderna. 2, a descoberta da pedra filosofal era ainda o principal objetivo perseguido por todos os filósofos e químicos modernos. Vocês acham que até hoje a gente está atrás da pedra filosofal? Será? 3. A transformação pretendida pelos alquimistas do metal inferior em ouro se constituiria em um fenômeno químico. E a 4. A transformação pretendida pelos alquimistas do metal inferior em ouro se constituiria em um fenômeno físico. Então, ele trouxe aqui 4 afirmações para vocês. E, como esperado, ele pediu para que você dissesse, entre estas 4, quais estão corretas. Pode ser que você não tenha acertado qual a alternativa correta, mas é um ponto de vista seu que a gente tem que começar a observar, que a gente pode trocar uma ideia para que a gente chegue num consenso. Primeiro ponto, vamos lá. Na número 1, ele está dizendo que a nossa alquimia, né, ela se diferencia dos métodos da ciência moderna. Sim, quando ele fala caráter hermético e místico, isso aqui, gente, significa que eles faziam escritas de difícil compreensão e só quem era alquimista entendia o que se estava sendo feito. Pessoas do dia a dia comum não entendiam. Então, isso se difere muito com os métodos da ciência moderna. Hoje a gente tem descobertas que são divulgadas em rede nacional, que são divulgadas na internet, onde nós temos hoje uma grande exposição de trabalhos científicos que ficam à disposição da população para que eles tenham acesso. Então, se difere sim muito. Então, para mim aqui, ó, verdadeira. Vamos na 2. A descoberta da pedra filosofal era ainda o principal objetivo dos filósofos e químicos. Gente, ela era o objetivo dos alquimistas. Dos filósofos e químicos modernos, não. Nós não buscamos a pedra filosofal. Mas se eu tropeçar algum dia nela, lógico que farei uso. Mas não é o nosso objetivo. Então, ó, tá fora 2. Vamos na 3. Ó, na 3 ele está dizendo que ele queria fazer o quê? Ele queria pegar um metal inferior,
e fazer com que esse metal se transformasse em ouro. Se eu pego um metal e transformo em ouro, eu fiz o quê? De uma substância, criei uma substância nova. Então, é um fenômeno que a gente pode dizer como fenômeno químico, o que faz automaticamente que a afirmativa número 4 esteja errada, porque ela afirma que é um fenômeno físico. Então, vamos lá, ficou a 1 e a 3 como correta. O que dá aqui pra gente é a letra D como a nossa alternativa correta para essa questão. E aí ele dá aqui, ó, a afirmativa D é a correta, né? A gente está vendo que a ciência moderna, ela não traz essa dificuldade de comunicação, né? Ela já tem uma abertura maior para comunicar com o povo. E sim, se houvesse essa possibilidade de fazer a transmutação de um metal inferior em ouro, seria um fenômeno químico, transformar uma substância em outra, né, professor Almeida? Perfeitamente. Olha aí, a alquimia nos trouxe o quê? A evolução chegando até as reações químicas. Quando fala em transmutação do metal, significa se um metal se transforma em outro metal, é porque reações químicas estão acontecendo. E as reações químicas são os fenômenos químicos, né? Você vai ver que existem os fenômenos físicos, mas a matéria não se transforma. E no químico, toda reação química será um fenômeno químico. Isso mesmo. E na questão de número 2, nós temos o seguinte. A alquimia, aí abre aqui, ó, mistura de arte, ciência e magia precursora da química, elencou como objetivos a busca do elixir da longa vida e da pedra filosofal. A gente já viu até na questão anterior. Mesmo tendo fracassado na busca por seus principais objetivos, a alquimia deixou um grande legado para a ciência química. Olha! E aí ele vem com o que ele quer que você faça. Esse daqui é o comando da sua questão. Assinale a opção que corresponde a contribuições efetivas da alquimia. E aí você leu, né, todas as alternativas. Viu que na letra A ele fala que uma contribuição efetiva foi o desenvolvimento de técnicas de laboratório como a destilação e a sublimação. E a gente até poderia colocar também o banho-maria, né, professor Almeida? Olha só, exatamente. Para mim, a letra A de cara tá correta, mas vamos ver as outras alternativas. Letra B. Teve como contribuição efetiva o conceito de átomos e muitas informações que embasaram a teoria atômica. Não, a gente aqui já está muito à frente do que foi a alquimia. A letra B não está correta. O desenvolvimento do elixir da vida longa não aconteceu, né, gente? Se eles tivessem desenvolvido, esses caras estavam aqui até hoje. Perfeitamente. D. Subsídios que conduziram as pesquisas sobre a transmutação dos metais. A gente não tem essas pesquisas. A gente tem hoje o domínio, sim. Tanto que na evolução do ser humano a gente tem a idade dos metais, que é muito estudado lá na história. E vocês podem depois observar como contribuiu para a evolução social. Mas a gente não trabalha a transmutação de metais. E a letra E diz o quê? Contribuições para o estabelecimento das leis das combinações químicas. Existem as combinações químicas, nós temos as leis ponderais? Temos, mas elas não são contribuições ativas dos alquimistas. Então, como a afirmativa correta, nós temos a afirmativa que é a letra A. A principal ou a contribuição efetiva que nós tivemos da alquimia foi o desenvolvimento de técnicas de laboratórios como a destilação e a sublimação. Galerinha. E agora, a última, mas não menos importante, o nosso Se Liga no Enem. E a gente trouxe uma questão de 2019 que diz o seguinte. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormecem antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio.
A principal causa desse risco era o ou a. Aqui, gente, é uma questão quase que de senso comum, né, professor Almeida? Exatamente. É você observar. Tem uma fogueira dentro ali da casa, num ambiente fechado, numa sala, para se aquecer. Só que se as pessoas dormissem e pegassem no sono pesado antes de apagar a fogueira, ocorria o risco delas realmente dormirem para sempre. Não quer dizer que elas fossem queimadas, mas está gerando fumaça? Ah, está gerando fumaça, está gerando poluente. Então veja aí algumas coisas que podem acontecer no caso das pessoas acender a fogueira e ficar no mesmo recinto, né? Ele diz aqui que pode ser, ó, pela letra A produção de fuligem pela fogueira. O que seria a fuligem, gente? Seria basicamente aquelas cinzas que são produzidas. A fuligem é aquele resquício da queima, da combustão. Mas a fuligem, ela não vai causar a morte dessas pessoas. Vocês acham que seria possível? Vamos na letra B. Liberação de calor intenso pela fogueira. Bom, ele diz que não há ocorrência de incêndio. Se fosse um calor intenso, provavelmente essas pessoas morreriam queimadas. Na letra C fala o consumo de todo o oxigênio pelas pessoas. As pessoas dormindo consumiram todo o oxigênio. Mas se assim fosse, isso ocorreria com ou sem Além do mais, a fogueira. tinha ar atmosférico do ambiente, né, professor? Na letra dele fala que a geração de queimaduras pela emissão de faíscas da lenha. Vocês acham que era esse o principal motivo? Teriam que ser queimaduras provocadas basicamente por um incêndio para levar pessoas a óbito. E nesse caso aqui, elas morriam dormindo. Se acontecesse, por exemplo, de uma faísca, né, cair na pele de alguém, obviamente, pelo calor, ela acordaria. E a letra E fala o seguinte: a geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. Galerinha, essa é a nossa resposta correta. E é muito interessante essa questão. Por quê? Porque a gente vai estudar as reações de combustão e vocês vão observar que a combustão incompleta, ela pode gerar um produto diferente da combustão completa de um mesmo material. Inclusive, pode acontecer em qualquer momento dentro do automóvel dele. O automóvel está funcionando, quer dizer, vai tendo uma reação de combustão, a queima do combustível, né? Combustível, o comburente está lá no carburador e o calor. Tudo bem. Acontece que se o motor não tiver legalmente, vai haver uma queima incompleta desse combustível e vai gerar monóxido de carbono, que é o CO2. E se você fechar os vidros, respirando aquilo ali, então você vai levar à morte. É o que aconteceu exatamente lá no caso da fogueira. Houve uma queima incompleta, né, daquele material e gerou o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele tira o oxigênio do cérebro das pessoas, do sistema, da corrente sanguínea, e você morre lentamente. Isso mesmo. Vamos lá no comentário, só para a gente fechar essa questão? Vamos lá no slide. E é como o professor falou, o risco mencionado aqui do uso da fogueira, dentro das salas fechadas, durante o inverno rigoroso, está diretamente relacionado à falta de ventilação adequada. Principal causa desse risco é a produção do monóxido de carbono, ó, o CO, durante a queima do combustível, como a madeira. Quando uma fogueira é acesa em um espaço confinado e mal ventilado, a liberação do monóxido pode atingir níveis perigosos. Eles vão se acumular naquele ambiente e as pessoas que vão estar lá dormindo, elas vão respirar e vão começar a inalar esse monóxido de carbono. Ele vai fazer uma reação onde vai substituir o oxigênio, né, no nosso organismo e a pessoa vai morrer asfixiada. Olha só. E aqui, pessoal, nós temos o nosso material complementar, que é o Ano Internacional da Química, né, que foi 2011. A gente tem um vídeo interessante sobre eles para vocês assistirem. E aí, depois a gente também continua falando um pouquinho nas nossas próximas aulas. E aí, valeu, meu aluno aí. Essa aula que vocês viram, a primeira aula de Química, hein? Mas fique lembrado, né, professora, que vai vir mais aulas de Química pela frente. Então, se ligue, porque é muito importante. Vocês já viram que no final da aula tem uma atividade para você fazer? É verdade que mesmo você errando ou acertando,
nós faremos comentários, mas parabéns para aqueles que realmente acertam, né? Porque se ligaram nas nossas explicações. Boa sorte para você e até a próxima aula. Até a próxima aula, galerinha.